Boa noite a todos. Hoje é uma noite tranquila, né? Esse pós-carnaval tem me dado essa sensação a partir do momento que eu entrei aqui. E é com essa sensação, é com esse sentimento, é com essa busca individual. Porque cada um de vocês que nos assistem, que pessoalmente estão aqui, é porque busca algo dentro de si, muitas vezes porque tem dúvidas, muitas vezes porque quer afagar o coração, quer conforto, quer ser acolhido. E hoje o tema, acho que ele traduz bem isso que procuramos, que é estar acolhido por uma pequena palavra que enche os nossos corações, os nossos olhos, a partir do momento que ela emana a ideia de grupo. Ela sai da individualidade para pensar no coletivo, que é a palavra cooperação. Essa palavra ela tem um peso e ela tem um poder sublime fantástico, que muitos de nós não paramos para pensar. O quanto isso pode mover estruturas internas do nosso mais íntima condição, mais íntima busca. O quanto essa palavra pode nos mover, levantar da cadeira e fazer existir de maneira mais sólida, realizar de maneira mais ponderada, exercitar as nossas práticas morais de maneira muito mais consciente. A cooperação é algo de uma dimensão tão profunda das nossas almas, do nosso espírito, que hoje o grupo de amigos escolheu como um tema para que a gente possa estar refletindo juntos. Vocês sabem que esse livro, Pensamento e Vida, aliás, todos os livros desse mentor, Emmanuel, ele traduz assim palavras e frases do nosso cotidiano. Então, ele pega palavras, por exemplo, a palavra cooperação, e traduz muitas informações que podem ser praticadas aí no nosso cotidiano. E ele começa a abordar esse tema falando de alguma forma da nossa vida, de que assim a nossa vida, assim uma empresa, por exemplo. Quando você olha para uma empresa, se você é dono da empresa, você vai entender o que eu estou falando. Mas se você olha de longe, até você que é dono da empresa, olha de longe a tua empresa, você repara que todas as pessoas que ali estão, elas foram nomeadas. Ou foram convidadas por você, ou foram, de alguma forma, o currículo foi entregue, você avaliou, e ali ela está realizando uma tarefa. Quando você olha para a sua vida, repare que você também foi nomeado. Repare. Olha o que você faz e o que você está fazendo na sua vida. Alguém te nomeou, você buscou essa nomeação. Você é o que hoje lá, nessa vida? Você é mãe? Você é pai? Você é filho? Todos estamos nomeados de alguma forma. Você trabalha domesticamente na casa de alguém? Você vai lá, passa a roupa uma vez por semana, é o jardineiro? Olha só a tarefa que nos chega às mãos. Mas a verdade é que, de alguma maneira, essas tarefas, essa nomeação, exige de alguma forma, imprime uma autoridade. Vocês repararam? Que eventualmente a gente está exercitando essa tarefa, esse poder que nos cabe, uma certa autoridade que é cabível, que é preciso. Por que é preciso? Porque dentro dessa condução, as coisas precisam estar em ordem. Aqui nós temos algumas nomeações. Tem a pessoa que nos ajuda ali no som, a pessoa que direciona a mesa, as pessoas que daqui a pouco vão entrar para nos conduzir ao passe, ao trabalho de cura, a gente que está aqui palestrando. Então, todos nós temos uma tarefa. Só que refletir sobre ela é que
poucas vezes fazemos. E ela tem uma importância. Na vida nada se perde, tudo tem uma preciosidade de ser, tudo tem um valor. Então, quando você olha para aquela pessoa que trabalha na empresa, o caixa, a pessoa que está na secretaria, a pessoa que faz o serviço de higienização, eles têm a autoridade e o poder naquilo que cabe a eles. Eles sabem fazer muito bem algumas coisas que a gente não sabe. Porque nós temos outra forma de autoridade, um outro momento desse poder. Mas só disso, só com isso, só com essa autoridade, com esse tipo de poder, a gente consegue fazer com que aquilo que a gente deseja, aquele objetivo que a gente pretende atingir, aconteça só com a autoridade? Só com esse poder? Não. Existem outras coisas que envolvem. É isso que queremos chamar a atenção. Porque às vezes, como mãe, como pai, é muito fácil mandar, fazer, acontecer, dizer que hora chega, dizer para a menina que trabalha em casa o que vai ter de comer. É muito fácil. Na empresa, a mesma coisa, tem que bater meta. Você tem que atingir determinado objetivo até tal hora. Aí é fácil. Mas quando isso vem imbuído de outras tarefas, de outras atitudes, de outros valores, é que isso pode ser solidificado com mais eficácia e eficiência. É por isso que ele faz comparação às nossas vidas. A nossa vida, quem é que manda nela? Somos nós. Somos nós, principalmente nessa fase que estamos, que é uma fase adulta. Olhe para nós. Dificilmente vamos encontrar a cada dia pessoas que nos escravizam. Às vezes nos escravizam na alma. Às vezes ainda, por uma fragilidade, estamos escravizados pelos sentimentos e emoções de outras pessoas. Mas cada dia mais temos nos libertado dessa situação, porque estamos buscando ter mais consciência sobre a nossa própria vida. Olha que interessante. A cada dia, se você olhar para a condução das coisas que você elege, que você deseja, você vai tendo essa autonomia compartilhada. Porque você vai descobrindo que fazendo as coisas sozinho e mandando sozinho com autoridade, apenas você, de repente, acha que tem aquele momento de felicidade e o outro fica triste. E o outro não vem te acompanhando. Porque esse compartilhar desse poder, dessa tarefa, não está sendo solidária. Então, essa empresa que funciona só no mando, só na autoridade, e não enxerga os seus valores, o valor daquele grupo que coopera, ela não se estabiliza muito. Ela não fica por muito tempo. Vai acabar sendo um exemplo de mentira, porque o verdadeiro fato, o verdadeiro valor é aquele que solidifica, que você consegue fazer a manutenção quando você olha os detalhes. Eu estou aqui, mas eu estou olhando quem está sentado na última cadeira, é um detalhe. Ele me ouve. Qual é o meu objetivo? É sensibilizar. E de que maneira isso pode ser feito? Cada momento, em cada tarefa, existe um objetivo. Durante o dia, repare quantas tarefas você tem. Olha quantas coisas você faz. Até em pegar um carro e dirigir para algum lugar. Você tem responsabilidade naquilo que você desenvolve. Então ele diz assim, olha, quando você começa a fazer essa emanação, essa reflexão, você começa a reparar que para a manutenção disso ficar sólido, fixo, claro, verdadeiro, justo, solidário, é preciso pensar como se faz. É preciso dar valor a cada trecho desse processo. Porque, na verdade, esse trabalho de cooperação, quando ele se estabelece unilateralmente, quando não acontece a cooperação e ele se estabelece, esse poder se estabelece de uma maneira unilateral, você pode cair na ideia da tirania, na ideia do poder racionalista extremista, da autoridade racional extrema a ponto do outro não ter o valor que merece, de você não poder dar a escuta, o poder de fala, das ideias que são brilhantes e pode cooperar e a te ajudar a crescer. Porque você acha que, de repente, as suas ideias, aquilo que prevalece dentro do teu contexto,
é o que vai brilhar, é o que vai gerar uma construção. E a vida não é bem assim. Aliás, estamos todos em conjunto porque todos temos valores. Cada um de nós temos um quinhão para poder dar ao outro. Nem que for uma palavra, nem que for um olhar. Isto é que conta nessa construção da jornada evolutiva. É interessante porque todas as vezes que nos damos conta que estamos subordinados a uma tirania, a um egoísmo que chega a doer na alma quando nós estamos diante do outro, a verdade é que ele nos deixa inseguro. Porque isso é um exercício de crueldade. É ruim para o outro não ter a oportunidade de cooperar. Às vezes ele se sente tão submisso, quantas vezes nós não deixamos, não permitimos a determinadas atitudes, porque o outro nos olha de maneira a nos deixar subordinado. E às vezes estamos fazendo isso e não estamos percebendo. Sabe por quê? Porque não conhecemos a nós mesmos. E não estamos dando a oportunidade de conhecer o outro. Essa é uma reflexão interessante. A cada dia que estamos caminhando, pensamos muito em nós. Mas o outro, depois eu penso. Filho, daqui a pouco eu não penso, porque ele está aqui mesmo. Daqui a pouco eu falo o que eu tenho que falar. Daqui a pouco eu dou oportunidade a ele. Não é bem assim. A vida é uma cadeia desde a época, desde o momento que o Senhor da vida nos permitiu a vida, nas condições subatômicas, até no momento do desenvolvimento de todos os reinos, do ser que aqui se encontra, até nos angelicais. Tudo é um processo, é uma teia de vida. Nós estamos tão entrelaçados que não damos conta. A vida em abundância, ela é latente. É um processo de entranhas que precisamos dar mais valor. Aquilo que você fala, a forma como você olha o outro, inclui ali, imprime uma reação. E a cooperação, ela precisa de que você esteja num ato de sensibilidade com o outro. Porque cooperar e permitir que o outro coopere é troca. É troca na vida. Existe um conto lindo. Esse livro é um livro interessante. Ele é de Neio Lúcio, de Francisco Cândido Xavier, e o nome é Jesus no Lar. É um livro que conta várias passagens que aconteceram na casa de Pedro, de Simão Pedro, onde Jesus se estabeleceu e durante o jantar, durante o lanche da noite, sempre tinha pequenas parábolas e lições de Jesus. Num determinado momento, André, que era um dos discípulos de Jesus, estava fazendo uma abordagem sobre o trabalho. E Jesus, muito reflexivo, porque ele sempre ouvia o que os outros falavam, para poder fazer contribuir com o seu quinhão. E existe uma temática que se chama o auxílio mútuo. E Jesus prosa da seguinte forma: havia num deserto de gelo. Era muito gelado, estava muito frio. 2 idosos. Mas eles estavam com muitas dores. Para caminhar, tudo estava muito difícil por conta da idade. E eles estavam solitários. E faziam companhia um para o outro. Mas o que eles tinham que andar era tão longo, era tão longe ainda, o objetivo que eles tinham que atingir, que eles conversavam entre eles, mas eles tinham personalidades diferentes. Lá pelas tantas, um deles avistou à frente uma criança solitária. Certamente os pais haviam morrido e ela estava perdida naquela mesma condição, naquele mesmo gelo. Automaticamente ele olhou e se sensibilizou. Ele muito idoso, com dor nas costas, com artrose, artrite, com muita dificuldade de caminhar naquele gelo e naquele frio. Ele não aguentou, ele olhou para aquela criança que estava quase morta e disse assim: olha quem eu vejo, uma criança. O outro automaticamente, com uma reação completamente diferente: peraí, eu não estou aguentando com as minhas pernas. Eu não vou pegar essa criança, porque se eu pegar, eu vou me atrasar. Ela é pesada para nós. Não está vendo que nós não conseguimos nem andar? E ele dizia assim: mas como? Você tem coragem?
Eu tenho que sobreviver. Ela é apenas uma criança. Nós aí já somos adultos. Vamos caminhando que nós vamos conseguir a chegar ao nosso objetivo. Mas com peso nós não vamos conseguir. Ele não deu ouvido. O outro continuou caminhando com muita dificuldade. Mesmo assim, o que ficou, que estava mais sensível, pegou a criança no colo. É uma criança que dava para afagar no peito. E ele encostou essa criança no seu peito, certamente aquecendo o coração dessa criança, aquecendo o próprio coração. Com muita dificuldade, ele chegou ao objetivo. Ele não viu mais o outro idoso, o outro amigo que eles estavam caminhando juntos, não viu mais. Muito gelo, muita neve, muito frio. Mas ele conseguiu chegar ao objetivo que ele queria. Chegando lá, ele automaticamente também encontrou um local para essa criança ficar. Essa criança foi acudida por outras pessoas e ele procurou saber do amigo. Encontraram esse amigo há muito atrás, morto, de frio, certamente de fome, com dor. E ele conseguiu chegar ao objetivo dele. Qual é a moral da história? E Jesus encerra dessa maneira. Quando nós nos propomos a trocar, a energia que gera é tamanha que todas as dores, todas as curas, elas diminuem ou se vão. Mas para que a gente possa estar sentindo isso, só fazendo. É uma energia de troca sem preguiça. É uma energia de troca sem prosélito. É uma energia de troca sem você dizer que fez. Simplesmente faça. E experimente. E aguarde. E isso sendo movimentado de maneira cotidiana, gera energia que gera energia. Tudo que vai, volta. Imaginem, dentro dessa dimensão energética, porque somos energia. Somos energia pulsante. Se tudo dentro de nós já começa a pulsar, coração, músculo, as ligações bioquímicas que existem no nosso organismo, tudo isso é buscando vida, através dessa energia que é comandada pelo cérebro. Tem um comando, então. Quem é que comanda o cérebro? O espírito. Esse desejo. Então, quando você deseja fazer um movimento com as mãos, com as pernas, e o desejo do impulso moral, eu quero fazer, eu desejo, porque o desejo, eu quero, não depende da perna. Depende da vontade, dessa usina do querer. Mas isso é individual, é da individualidade. Eu não consigo ir para o grupo, para a coletividade, cooperar com alguma coisa, permitir a cooperação, se eu, na minha individualidade, não fizer ação para. É dessa energia que ele nos fala, que Jesus nos fala o tempo todo. É preciso vivenciar. Quando olhamos para os seus passos, para tudo aquilo que foi descrito que ele fez, era energia pura. Era a experiência do amor. Porque falar de amor para muitos é tão complexo, é tão difícil. Mas a partir do momento que você vai fazendo, aquilo vai acontecendo e você vai entendendo que energia é essa que volta. Ela é inexplicável. É só sentida. E quanto mais se faz, mais se quer fazer. Tem gente que é viciado no trabalho, não é? O amor também vicia, mas ele precisa ser experimentado. Ele precisa ser permitido. É preciso sair da cadeira da acomodação, porque às vezes o ócio, o medo de não avançar, a preguiça de não querer fazer, nos acomoda. E amanhã a gente faz, e amanhã a gente faz. Aí você me pergunta, o quê? Fazer o quê? Qualquer coisa que gere coisas boas. No início, ainda do texto, do contexto cooperação, o autor, ele diz assim, para que eu possa estar fazendo esse comando do próprio Espírito, eu não posso esquecer que essa cooperação, eu tenho que fazer com a ideia de que eu quero fazer uma coisa boa. Porque se aquilo for me gerar desconforto, for gerar violência no outro, for gerar alguma condição que o deixe escravizado, isso não é cooperação. Qual é a minha intenção? Porque a partir do momento que eu abro os olhos, que eu acordo, eu tenho uma intenção. E que essa intenção seja movimentada de energias justas, boas, mas também disciplinares.
Porque é o seguinte, todos nós na vida temos esse comando. Todos nós na vida temos um leme. Sabe qual é o leme principal? Quem segura esse leme principal é o tal do capitão. Esse capitão é a vontade. É a vontade que faz, a vontade do amor do Pai. Foi tamanha que se construiu a vida. E a nossa na vida, tamanha, essa vontade, está gerando o quê? Nessas tarefas. Cada tarefa que estamos fazendo, que vontade temos? Nenhuma? Alguma? Metade? É disso que precisamos pensar. É para isso que estamos aqui agora. Para que isso nos sacuda. De tal maneira que possamos levantar e buscar uma outra energia, uma outra carga. Que não seja essa que nos vicia a alma, que nos cega por inteiro. Esse leme, quem pega, é esse capitão, é essa vontade. Mas tem o chefe. O chefe é o bom senso. Olha. Ninguém vai me dar um barco agora, um navio, para que eu possa pegar no leme e ir para lugar nenhum ou ir para todos os lugares. Eu vou gastar todo o combustível. Eu vou pegar determinadas ondas que vão destruir o meu barco. Não é assim. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que pegar o mapa náutico e olhar para onde a bússola tem que estar do meu lado. Eu tenho que ter determinadas condições coadjuvantes que são os valores. Quais são os meus valores? Com quem eu ando? Quais são os valores com quem eu ando? Porque isso é intangível. Eu não consigo pegar. Mas eu consigo sentir. Eu tenho uma reação do outro quando chega perto de mim desses valores. Eu também gero reação no outro quando eu transmito esses valores. Bondade, justiça, solidariedade, perseverança, caridade, responsabilidade, amorosidade, só coisas boas. Quais dessas virtudes? Paciência. Paciência é uma virtude interessantíssima. Uma pessoa paciente consegue refletir, muda o rumo completo da sua vida. Quando ela reflete naquilo que ela faz, naquelas pequenas tarefas que estão em suas mãos. Repare só, quando você vai andando nessa vida que você tem, nessa busca que cada um de vocês é que sabe qual é, busque esse capitão, tenha vontade, não perca essa oportunidade. Mas repare que esse chefe que é o bom senso precisa te sinalizar. Não é simplesmente pegar no volante e sair dirigindo. Oi, o bom senso, vou para onde? Preciso gastar essa gasolina toda? Eu preciso gastar essa energia aqui agora? É o melhor momento? É o melhor horário? É isso que eu tenho que falar para ela agora? Será que isso não vai pesar? É o momento? Será que ela está preparada para me ouvir? E eu? Estou preparado para ser isso? Estou preparado para fazer aquilo? Por que eu preciso estar assim? Mas isso são reflexões diárias. São as meditações que estamos fazendo sobre a nossa própria vida. Porque quem comanda somos nós. Mais ninguém. É certo que a espiritualidade muitas vezes influencia, mas uma única condição. Só se permitirmos. Porque o leme é nosso, não é dela. O leme é da nossa individualidade, é do nosso espírito e não dos outros espíritos. É do nosso espírito. É nesse leme, traçando com esse bom senso, é que vamos nos guiando a vida. Aqui está bom, aqui está quente, aqui está frio, aqui está amargo. Nossa, como aquela pessoa foi ríspida, que energia. Você começa a desenvolver a sensibilidade de tal tamanho que você começa a se situar melhor em determinados lugares, com determinadas falas, com determinadas pessoas. E aí esse é o seu leme, é o bom senso. Olha, esse curso eu não gosto de fazer. Eu estou fazendo, mas eu não gosto. Aí muda. Olha, eu quero me casar, eu quero ter 2 filhos e vai. Esse bom senso vai gerando. Olha, que eu dentro dessa profissão eu também quero fazer isso, eu quero galgar isso. Faça. Olha, quanto tempo que estão me falando para ler O Pequeno Príncipe, nunca eu li. Vou ler. Essa vontade, é esse guia. Mas eles precisam estar coadjuvante desses valores que estamos falando. Se nessa vida, pegar nesse leme, eu não tiver esse bom senso,
e não tiver essa paciência, não tiver a disciplina, eu não consigo. Eu não consigo porque as coisas ficam jogadas, elas ficam... É que nem jogar as toalhas depois do banho no chão, vou pegar depois. Ela vai ficar molhada, mal cheirosa, vai manchar o chão. Fica uma coisa meio desorganizada. Quem arruma a nossa vida somos nós. Mas a partir do momento que estamos refletindo sobre isso e vamos fazer tudo isso com o outro, ela tem um sabor diferente. Porque eu não sou sozinha nessa vida. Eu não vivo sozinha. Repare quais os momentos nós, a cada dia, muito pouco ficamos sós. Ou a gente está ouvindo alguém no rádio, ou na televisão, mesmo que estamos só em casa. Mas estamos compartilhando não só com os espíritos que muitas vezes não vemos, mas com os outros que estão na tela da televisão, no rádio, ou passando, os vizinhos. Sempre estamos sendo acolhidos ou estamos com os outros. É preciso dar atenção a esse grupo, a esse contexto. E dentro dessa realidade, o que eu posso aproveitar? Como cooperar para ajudar? Porque, estando aqui, diante desses objetivos e pequenas tarefas que cada um temos, penso que temos uma enorme tarefa juntos. Porque estamos no mesmo barco. Este barco, uma hora alguém vem ali, te entrega o leme, aí você dá uma condução. Uma outra hora, por que eu estou dizendo isso? Porque sempre tem alguém que chega perto de você e te pede uma opinião, te pergunta alguma coisa, te pede algum conselho. Ó você no leme. Ó você no leme. É tanta responsabilidade, aí você traz a virtude. Vou escolher agora a virtude para conversar com ela. Ó, muita responsabilidade no que eu vou falar. Mentir, omitir, contar é o momento, não é? Pondere, medite, reflita e vai conduzindo isso. E você vai gerando essa usina de energias boas, porque a tua intenção aqui é boa. Você está cooperando o tempo todo. E não coopera só com as pessoas, não. Coopera com o planeta de maneira cotidiana, sempre. Ao andar na terra, ao andar na praia, ao entrar no mar, ao olhar a beleza da natureza, as árvores por que você passa, pela chuva que caiu a semana toda. Isso é interação. É você olhar para uma chuva e refletir profundamente o que ela traz. Chover é bom. Imagine uma semente sedenta precisando dessa água. Quantas vezes com sede estamos, quando chega um copo de água, tudo muda, até o humor, ele deixa de ser mau humor para ser bom humor. Imagine a natureza que depende disso. É preciso estar refletindo com esse todo, porque nós somos essa emanação do todo, o todo vem em nós, o tempo todo. Essa corresponsabilidade é a grande tarefa. Quantas vezes no nosso quarto, muitos de nós, estamos ali a fazer nossas preces? Nem que for o sinal da cruz, ou não, ou pensar que tudo esteja bem com todos. Isso é uma forma de interar, de estar com o outro, se preocupar. Ou às vezes você está de carro, passando em algum lugar, você vê alguém, um pedinte, você vê alguém bêbado, caído na esquina, alguém usuário de drogas. Vibre, pense, coopere. Porque nessa faixa energética, muitos espíritos vão junto com você fazer essa força, criar essa energia, que essa prece, nessa dimensão, e vai chegar aonde você deseja, porque você tem um objetivo. Essa é a sua pequena tarefa naquele momento. Então, o tempo todo, estamos cheios de tarefas. São cheios de compromisso que nós buscamos e às vezes não refletimos sobre eles. Porque às vezes estamos na vida e achamos que não temos compromisso com algumas coisas. E temos o tempo todo. Essa é a grande questão de ter a consciência da vida. Poderíamos nem tocar nesse assunto hoje. E isso passar batido. Imaginarmos que estamos vivos, reencarnados, estamos aqui buscando a nossa cura, na maioria das vezes, alguns buscando ajuda ao outro, e só. Só que ao sair daqui, ao sentar aqui, isso abre a nossa cabeça de tal maneira a ponto disso latejar no nosso cotidiano, porque é para o nosso cotidiano que a gente precisa levar essa reflexão também.
todo dia tem uma reflexão. A cada mensagem que você abre, a cada leitura que você faz, a cada conversa com alguém, isso precisa lá ficar latente. E você precisa olhar, isso é bom ou isso não é bom? O que isso me constrói? Porque nessa teia da vida, que tudo é um processo evolutivo, segundo o nosso autor, ele diz que a cooperação é uma das mais sublimes fórmulas para a contribuição do nosso processo evolutivo. Vocês sabem o que significa isso? É a fórmula. Ele diz que é a mais sublime fórmula para a construção do nosso processo evolutivo. Porque o espírito reencarna e reencarna e reencarna para melhorar o seu processo evolutivo. Buscar a felicidade, a perfeição, cada um tem a sua interpretação, encontrar Deus, falar com Jesus, mas estar bem, mas estamos produzindo, estamos evoluindo. A cooperação é a fórmula. Porque a partir do momento que aquele idoso pegou aquela criança no colo, ele afagou com a sua energia do calor humano, coração com coração, porque o coração é que bombeia sangue para o cérebro, para que o organismo fique vivo. Imagine, de maneira tão amorosa, tão intuitiva, ele aqueceu aquela criança no seu coração e ambos estavam passando energia de calor térmico, calor humano, de pele com pele. E esses corações sobreviveram. Às vezes nós olhamos as grandes catástrofes, os tsunamis da vida, né? As grandes guerras. E vocês sabem que quando isso acontece, ali é praticado por muitos que a gente não imaginava, uma solidariedade que a gente assim não ponderava. Quando aconteceu o tsunami de Fukushima, aquelas pessoas muitas vezes tão racionais e trabalham tanto, tão duras às vezes com os próprios filhos na rigidez da educação, e no momento que aconteceu tudo aquilo, precisaram se doar de uma maneira imediata, ajudar o outro, pegar na mão, dividir cobertor, ajudar a sair daquele local que estava contaminado. As guerras, as catástrofes, elas às vezes nos impulsionam de maneira forçosa isso. Olhe, nós não vivemos nesse meio. Não vivemos. Podemos fazer isso de maneira muito mais leve e saudável. Que o outro não precise lembrar. Mas é apenas uma ação do capitão que é a vontade. Apenas desejar. O que cada um pode fazer nesse momento? Pense. O que eu posso fazer amanhã? Pense. Porque nesse momento você acha que às vezes não pode fazer nada, mas você pode orar por aquele que ficou em casa, por aquele que passou ali, que você viu, que acha que merece. Às vezes você está aqui sentado e vê uma pessoa mais triste que você, porque você está num momento de tristeza, mas chega sentado do lado e vê que aquela pessoa está precisando mais. Ore por ela. Porque essa ajuda mútua, esse momento de cooperação, é uma energia que é infinita. A espiritualidade aproveita isso e reforça e nos traz de volta aquilo que a gente dá em dobro. Então você também recebe em dobro. E às vezes a gente não sabe manipular essa energia da cooperação, porque não se atentou. Na verdade, a gente não se atenta muito, porque a vida nesse mundo moderno faz com que a gente não pense muito. A gente não tem refletido, meditado muito sobre nós. É muito fácil a gente falar da vida do outro, o que está acontecendo nos outros países, falar da política do nosso país, do jogo que vai acontecer, do carnaval que aconteceu. Mas falar de nós, da nossa intimidade, a gente pouco faz. Se fizermos isso de maneira disciplinar, vamos descobrir que temos uma fonte de vida dentro de nós que precisamos trabalhar. Sabe por quê? Porque senão isso atrofia. Isso fica pesado. E a gente tem energia para dar. Porque o que faz a perna andar, o que faz o braço se mover, é a energia que eu desejo. Então a palavra, o que tem, porque eu sou essência divina, eu sou da essência divina.
Eu tenho coisas boas dentro de mim. Então eu posso doar, então vamos doar. Vamos fazer isso por nós. Antes de tudo por nós. Porque isso é uma tarefa de amor próprio também. Porque eu não vou conseguir fazer isso com ela se eu não exercitar isso comigo. Aprender a me respeitar. Eu não consigo cooperar com o outro dentro desse contexto se eu não souber o que é na minha intimidade. Naquele momento de dor, eu preciso retomar esse leme e dizer assim, não, agora eu quero ir para esse caminho. Eu não quero mais sofrer, eu não preciso. Isso não me cabe mais, porque hoje eu sou mais livre. Eu tenho uma consciência que me permite discernir o bem e o mal. Aquilo que me faz mal, eu não quero. Eu quero chorar, eu choro. Eu quero rir, eu vou dar risada. Eu quero fazer, eu preciso agora. Com bom senso. É preciso ter bom senso sempre. Porque não adianta eu fazer para mim. Se o outro, eu não vou conseguir dividir com o outro, quem que vai ficar feliz? Tem graça um só ficar feliz? A graça é que todos estejam sorrindo e dividindo. Seja cobertor, seja alegria, seja prece. É olhar para obrigado, obrigado. E o outro sorrir e você falar assim, poxa, eu consegui. Imagine isso na tua profissão. Imagine você emanando isso o tempo todo, a empatia e simpatia que isso vai gerar, a amizade, todo mundo vai querer cooperar. E você sabe que isso também é um mecanismo das nossas defesas. Quando nós estamos precisando, e às vezes não podemos contar com nós mesmos, depois de tudo o que fizemos, vamos encontrar várias pessoas que vão fazer por nós. Isso é tão bom. A troca sem cobrança é muito boa. A palavra cooperar, ela soa bem justa, da medida que cada um pode dar. Ninguém exige aquilo que não pode dar. Mas o que nós estamos chamando a atenção é que todo mundo tem da essência do divino. Se tem a essência do divino, pode dar coisas boas. Quantas vezes ralhamos com os nossos filhos por algumas peraltices? Às vezes até os maiores. Chamamos a atenção, conversamos, puxamos a orelha. Estamos cooperando com o processo evolutivo dele. Por quê? Porque estamos sinalizando os melhores caminhos. Quantas vezes, ao contrário, eles na idade que estão, não sinalizam? Sabe por quê? Porque somos espíritos afins naquela família e estamos cooperando, podemos dizer as nossas verdades dentro daquele quadro da intimidade. Mas às vezes não estamos nas nossas famílias, estamos fora dela. Como vamos fazer isso? Aí você traz o bom senso mais perto ainda e começa a pensar, o que eu posso dizer para que eu não gere algo que seja surpreendente e a pessoa não consiga entender. Porque eu não posso apavorar as pessoas. Eu não posso amedrontar as pessoas. Eu não posso usar esse poder que eu falei no início como uma tirania e exigir da pessoa que ela faça aquilo que eu acho que tem que ser feito. Cooperar não é assim. É você olhar o momento do outro, o que é que ele necessita, dentro das condições materiais também e dentro das condições morais principalmente. Porque no momento do desencarne é o que vamos levar. As roupas, os livros, os óculos, o computador vai ficar. Ali vai ser ponderado, dentro do teu processo evolutivo, naquela reencarnação, qual foi seu nível de cooperação também. E aí, eu, dentro dessa consciência que eu tenho hoje, eu posso fazer mais. O outro que não tinha consciência pode ser cobrado disso? Não. É cobrado aquele que muito tem. Aquele que muito tem consciência para a vida, dele vai ser cobrado. Porque, na verdade, não é o Pai, não é Jesus, não é o anjo da guarda. Não é Pedro que quando você desencarna, abre a porta lá, te dá a chave para você entrar, que vai cobrar. Não, é a tua consciência. No momento do desencarno, você vai estar onde a sua consciência está. Se você tem uma consciência dessa coletividade, dessa cooperação, dessa justiça, desse espaço solidário que você exercitou, e você foi fazendo e a coisa foi acontecendo, e daqui a pouco isso já virou seu cotidiano. É assim que você vai ser recebido, porque é ali onde estava a sua consciência. É interessante a gente pensar sobre isso, porque costumamos fazer isso
olhando o que o outro faz. Poxa, que pessoa que não foi solidária. Nossa, tem gente que não ajuda a Criança Esperança. Tem gente que não manda um cobertor para aquele pessoal de Santa Catarina quando chove muito, que cai a tempestade. É muito fácil falar. E às vezes não pensa, mas está dentro dessa vibração. Mude. Pegue o rádio, mude de sintonia, porque isso depende da tua mão. Deixa exercício do querer. Vontade, o amor e a vontade, ela gera uma expressão de um movimento. E quando isso é em coletivo, Jesus falava, quando você estiver aí, mais de uma pessoa fazendo uma prece, em grupo, aí eu estarei. Não que ele não estaria comigo só fazendo a prece. Eu estarei é porque a força é maior. Porque Jesus é uma sumidade. Quando a gente olha, a gente logo imagina um modelo, não é? Porque é uma expressão simbólica. A força é maior. Aí você imagina que eu esteja ali. E por quê? Porque a força do coletivo, ela resolve mais rápido aquilo que é necessário. Pegar essa mesa sozinha é diferente de pegar com 20 pessoas. É diferente. Num instantinho a gente vai botar a mesa lá onde precisa. Se ninguém tiver, vocês forem embora, eu vou pegar a mesa sozinha, vou. Vai ser mais difícil? Vai. Vou arrastar, pode quebrar uma perna, depois eu vou ter que consertar. Mas eu vou fazer, eu vou atingir meu objetivo. Mas olhe para trás. Veja se alguém precisa de ajuda. Mesmo numa palavra. Uma vez uma pessoa me falou assim, não, você que tem que escrever essa cartinha aí, do presente de aniversário, aqueles cartões que a gente dá, porque você tem as palavras, você fala tão bem. Aí eu digo assim, você deseja coisas boas a essa pessoa? Então escreve com as suas palavras, para que rebuscar? Porque dentro da tua essência, dentro do teu coração, tudo você pode cooperar. Essa é uma energia infinita, que são várias energias que a gente pode manipular. A da cooperação é uma delas. É preciso, antes de tudo que a gente falou, ter mais uma coisinha: discernimento. O que seria o discernimento? Discernir naquilo que se propõe. A partir do momento que minha consciência está aí aguçando, eu abro bem os olhos, olho. Isto é uma cadeira. Cadeira é feita para ficar em pé ou é para sentar? Neste momento, para sentar. Mas ela pode servir para ficar em pé, para fazer algum trabalho? Pode. Mas eu preciso discernir qual é o melhor momento para ela. É assim a minha vida. Neste momento, eu preciso discernir com firmeza do espírito o que é melhor para mim. Preste atenção. O que é mais viável? Qual a melhor condição? Que espaço está sendo dado? Qual o espaço que eu me dou? Porque às vezes o outro nos escraviza com suas emoções e sentimentos, como eu disse, mas o espaço é nosso. Somos nós que vamos conduzir a nossa vida. Então, queridos, eu espero que esse momento de reflexão possa ter mexido com todos nós. Porque cada um que se conhece, que busca o autoconhecimento, busca discernir a sua própria vida, busca interpretar que no momento mais simples ou mais complexo pode cooperar. Cooperação é vida, faz parte do processo evolutivo. Boa noite.